Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução às Ciências Térmicas, tá ok? Introdução às Ciências Térmicas, ICT. Essa disciplina faz parte do terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, tá ok pessoal? Sejam bem-vindos. E o que nós estamos discutindo até agora? Nós estamos avaliando, nós estamos estudando os processos de transferência de calor. Então nós vimos os processos de transferência de calor, nós vimos a condução térmica, vimos toda a definição da condução térmica, que a condução térmica ela acontece, fluxo de calor acontece ao longo de um material, então ela precisa de um meio para que ela ocorra. Então, preferencialmente ela acontece no meio sólido, mas ela pode acontecer no meio líquido e no meio gasoso. Mas no caso particular, em que átomos e moléculas do meio líquido e do meio gasoso, eles não se deslocam junto com o fluxo de calor, tá ok? Então, existem sistemas assim? Sim, sob alta pressão. Então, sistemas sob alta pressão, onde átomos e moléculas são extremamente comprimidos, e eles têm um grau de liberdade de movimento muito pequeno, então você pode até estudar a condução térmica nesses meios, mas preferencialmente no meio sólido. Então, você tem paredes, sistemas, que tem uma diferença de temperatura ou a diferença de potencial em que o fluxo de calor atravessa esse material de uma extremidade à outra, preferencialmente onde a temperatura naquela superfície é maior, então o fluxo de calor ele está próximo daquela superfície. E o fluxo de calor acontece nessa diferença de potencial térmico, que é a diferença de temperatura, ele atravessa o material de uma extremidade para outra até atingir a superfície fria, Então o fluxo de calor vai nessa direção. Ele depende, ele depende da espessura do material, depende da área da superfície do material e depende da condutividade térmica do material. Então a gente discutiu aqui a equação do Fourier, em que o fluxo de calor, eu vou trabalhar a equação do Fourier já analisando a resistência térmica do material. Então, depende da temperatura da superfície quente menos a temperatura da superfície fria, dividido pela resistência térmica do material. Como a gente viu no sistema elétrico, a lei de Ohm, que você tinha fluxo de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, você tinha uma diferença de potencial num resistor elétrico e você tinha a resistência elétrica do material. Nós fizemos analogias. Se vocês tiverem interesse de voltar ao tema da condução térmica, então tem toda uma análise e uma analogia com o circuito elétrico que a gente fez aqui no curso, tá ok? Nos vídeos anteriores. Bom, tudo bem. E aí nós discutimos essa equação aqui com vocês, aonde a resistência térmica ela está relacionada à espessura do material, à condutividade térmica do material e à área da superfície. Então você tem propriedades do material. Independente de diferença de temperatura, você tem a espessura do material, você tem a condutividade térmica do material e você tem a área da superfície do material. Então, nós usamos essa equação para calcular o fluxo de calor por transferência de calor, por condução térmica. Legal. E aí, depois, num segundo momento, a gente começou a estudar a convecção térmica. E a gente viu que o processo de convecção térmica acontece preferencialmente nos fluidos, materiais fluidos, líquidos e gasosos. Por que preferencialmente? Porque o fluxo de calor, quando ele passa por esse material, ele, como o material fluido, líquido e gasoso, os átomos têm um grau de liberdade, átomos e moléculas possuem um grau de liberdade maior de movimento, então quando a energia térmica ela entra nesse meio, ela vai aquecer o material. Quando ela aquece o material, ela muda a densidade do material. Então, na transferência de calor, e envolvendo o material, então você diminui a densidade do material, o material fica menos denso. Então, ele ficando menos denso, ele fica mais leve e sobe. Cristian, então o processo de convecção acontece quando a transferência de calor acontece no meio fluido, alterando a densidade do material, isso é uma convecção normal. Sim. Então você altera a densidade do material e ele fica mais leve, ele ficando mais leve, quente, ele sobe.
E o material frio, o material que está longe dessa região de aquecimento, o material que está longe dessa região de aquecimento, como por diferença de temperatura e por diferença de densidade, por gravidade ele desce, assumindo a posição daquele material que estava localizado e foi aquecido anteriormente, e aí ele, próximo agora da fonte de calor, ele aquece, você diminui a densidade do material, ele se torna mais leve e ele sobe. Então agora ele sobe. E aquele material que está próximo dessa região de aquecimento, mas ele está numa temperatura menor, com uma densidade maior, por gravidade desce, e ele assume a posição desse material que anteriormente subiu. Ele aquece, então ele no aquecimento você diminui a densidade desse material, ele se torna mais leve e sobe. E aí você começa a perceber a corrente de convecção. Você começa a perceber o movimento do processo convectivo. Tá ok? E é sempre da extremidade, não é exagero que eu estou fazendo, né? Onde a concentração de material quente é no centro, preferencialmente no centro, né? Porque é um processo normal, né? É um processo natural. Você tem a convecção forçada, que é o processo conhecido como advecção, em que a convecção forçada, você não tem o processo na vertical. Você pode promover o processo na horizontal, por exemplo, de você ter um vapor de um gás ou um vapor quente de um líquido, né, se movimentando numa tubulação. Então você tem uma bomba onde pega esse vapor, esse material quente e, através de um processo de bombeio, né, de bombeamento, você faz um movimento desse fluido quente, através de uma tubulação, tá ok? Então você tem a advecção ou você tem a convecção forçada, tá ok? E aí a gente viu o seguinte, que a partir do momento que você tem convecção térmica num material fluido, você tem a equaçãozinha do fluxo de calor. E a equação, essa daqui é a equação do Fourier para a condução térmica. E você tem a equação do Newton para a convecção térmica. E eu vou escrever também a equação do Newton, já considerando a resistência térmica na convecção térmica. Porque você tem resistência térmica na condução térmica que está associada ao material. E na convecção térmica, a resistência térmica é do meio fluido. Você tem meios em que o material, que o fluxo de calor se desloca com mais velocidade, menos velocidade, ele é mais denso, menos denso. Então depende das propriedades desse meio fluido. Então a equação do Newton, para a convecção térmica, ele está relacionado à diferença de temperatura também, só que você tem a diferença de temperatura na superfície menos a temperatura fora da superfície. Então a gente coloca esses símbolos assim, dividido pela resistência térmica do material. Christian, mas é extremamente parecida com a equação da condução térmica. Essa daqui está relacionada à condução térmica e essa daqui à convecção térmica. Então eu vou escrever aqui, ó, condução térmica, e aqui a convecção térmica. Tá ok? As equações são parecidas. A única diferença é que no meio sólido você tem superfície quente e superfície fria. Superfície quente e superfície fria. Na convecção térmica você tem a temperatura na superfície e fora da superfície. Na superfície, então você usa como referência a superfície do material. Se a superfície do material está quente, então a temperatura na superfície é maior do que fora da superfície. Então o material ele começa a aquecer o fluido, o líquido ou o material gasoso próximo da superfície, e por diferença de densidade, esse material aquecido próximo da superfície, ele se torna mais leve e sobe. Então começa a estabelecer a corrente de convecção aqui. E o material que está nas regiões próximas ali da superfície, mas ele está numa distância em que a temperatura desse material é menor do que a temperatura próxima da superfície, esse material assume por gravidade a posição daquele material que estava anteriormente próximo da superfície e subiu. Então os dois materiais aqui das laterais, eles assumem a posição desse material próximo da superfície aqui,
na superfície quente, e aí esse material aquece, esse fluido, pode ser material gasoso ou líquido. E aí ele aquecendo, você diminui a densidade desse material, e esse material sobe e ele fica mais leve. E o material próximo, que é mais denso por gravidade, ele desce e você fecha o fluxo de convecção. Então o único detalhe é você observar quem é que tem a temperatura maior. Porque pode acontecer não a superfície estar quente, mas o fluido quente próximo dessa superfície. Então esse ar ou esse gás próximo da superfície, ou esse líquido passando naquela tubulação, como ele está quente, então agora é a temperatura fora da superfície, é maior. E aí o processo de convecção vai aquecer agora a superfície. Então a temperatura fora da superfície é maior do que a temperatura na superfície. Então o fluxo de calor vem na direção da superfície agora, okay? Aquecendo a superfície. Tem a troca de calor, você aquece a superfície. Então você pode aquecer agora a superfície através do processo de convecção térmica, ok? Então você vai ter que analisar uma pequena observação aqui, né, que você precisa ter, fazer uma pequena observação, porque fluxo de calor é sempre positivo. Então aqui você vai ter que fazer uma pequena observação e verificar se a temperatura na superfície é maior que a temperatura fora da superfície, você considera a equação nesse formato. Se acontecer da temperatura fora da superfície for maior que a temperatura na superfície, você só inverte os valores de temperatura, para que você obtenha o valor, né, do fluxo de calor positivo. Se você tem a temperatura na superfície maior do que fora da superfície, quer dizer que o fluxo de calor está saindo da superfície. Então você entende a direção e sentido do fluxo de calor. Se você tem a temperatura fora da superfície, quer dizer, o fluido quente agora, então ele vai aquecer a superfície. Então o fluxo de calor está vindo na direção da superfície. Então você precisa de fazer a inversão da expressão de temperatura aqui. E, não esquecendo, né, que a resistência térmica para a convecção térmica depende do coeficiente de película. Depende das propriedades do material fluido, do material líquido ou do material gasoso, que se chama coeficiente de película, vezes área da superfície. Então você tem a resistência térmica para ser calculada para o processo de convecção térmica, e você tem a resistência térmica para o processo de condução térmica. Então nós fizemos um estudo individual de cada uma dessas propriedades, né, de cada um desse processo de transferência de calor, mas aí eu comecei a discutir com vocês na aula passada, já mostrando para vocês que esses mecanismos, eles podem acontecer combinados. Você tem um determinado material que é aquecido, né? O fluxo de calor passa pelo material, então através da condução térmica, ele aquece aquela superfície, onde você tem a temperatura quente e temperatura fria, o fluxo de calor passa por essa superfície. Quando atinge a outra extremidade da superfície, o que acontece? Ele começa a aquecer o fluido próximo dessa superfície. A superfície quente agora transferindo calor por meio da convecção térmica para o fluido próximo dessa superfície. Então, o fluxo de calor ele passa pelo material sólido, depois ele vai ser conduzido, né, por convecção térmica pelo material fluido, que pode ser material líquido ou material gasoso. Então, o tema da nossa aula hoje é justamente fazer um exercício onde a gente tem mecanismos combinados. Então, onde você tem aqui duas paredes sólidas, né? E você tem duas regiões de película, antes e depois desse conjunto de paredes, onde eu tenho a parede combinada aqui, tem dois materiais, né? A gente vai ler o exercício agora, e aí a gente observa que eu tenho uma região de película antes da parede 1 e tem uma região de película depois da parede 1, da parede 2. Então eu tenho uma região de convecção térmica, uma região de condução térmica, outra região de condução térmica e outra região de convecção térmica.
E o fluxo de calor passa por esses elementos. Por quê? Ele passa porque eu tenho um circuito em série. Eu tenho uma região de convecção em série com uma região de condução, mais uma região de condução, mais uma região de convecção. Então o fluxo passa, se você analisar e fazer a analogia com o circuito elétrico, você vai ver que você tem uma combinação, né, de resistores em série, onde o primeiro resistor térmico está relacionado a essa região de película 1, depois eu tenho essa outra resistência térmica associada a essa região de condutividade térmica, que agora é condução térmica, mais associada a essa região de condutividade térmica, que tem a sua condutividade térmica, condução térmica, e associada à segunda região de película aqui, né, que é externa à minha região, a minha segunda região de convecção térmica, tá bom? Aqui eu já coloquei, né, os dados do exercício, mas eu vou agora fazer a leitura do exercício com vocês, tá ok? Então é o exercício 1 da nossa lista número 5, tá ok? Ele fala o seguinte: uma parede de um forno. Então é um forno. Eu tenho uma parede e um forno. A parede é sólida. A parede de um forno é constituída de duas camadas. A primeira camada tem 20 centímetros de espessura. 20 centímetros de espessura, tijolo refratário. Olha só. Então é uma situação real que pode acontecer num forno, onde a parede do forno tem duas camadas. Ele fala que a primeira camada ela tem 20 centímetros de espessura e ele fala que é um tijolo refratário. E ele me dá o coeficiente de condutividade térmica do tijolo refratário. Ele me dá a espessura e me dá a condutividade térmica do tijolo refratário, ok? Que é 1,2 kcal/m². Unidade de medida de condutividade térmica que nós discutimos quando analisamos o processo de condução térmica. Dá uma olhadinha no vídeo que eu faço a discussão dessa unidade de medida, tá ok? Continuando. E 13 centímetros no tijolo isolante. Você tem um tijolo refratário nessa camada 1. Na camada 2, você tem um tijolo isolante. É um forno. Você vai colocar algum objeto, né, ou para fundir, ou você vai fazer um tratamento térmico, ou você vai fazer um processo de aquecimento, né, ou manter uma determinada temperatura dentro desse forno. Então nesse forno tem duas camadas, um tijolo refratário e um tijolo isolante térmico, em que ele fala que esse tijolo ou isolante térmico, ele tem 13 centímetros de espessura e a condutividade térmica de 0,15 kcal/m². A condutividade térmica do tijolo refratário, se você fizer uma comparação desses dois valores, esse valor 1,2, ele é muito maior do que esse 0,15. O que significa? Que o tijolo refratário, ele tem uma condutividade térmica baixa, mas nem tanto. E o material isolante tem uma condutividade térmica muito baixa, porque o objetivo desse material é isolar. Então ele tem que ter uma condutividade térmica baixa. Então tá ok. A temperatura dos gases dentro do forno é de 1.700 graus Celsius. A temperatura dentro do forno dos gases, gases. Não é do material sólido, é dos gases dentro do forno. Então ele está falando para você que quem está numa temperatura de 1.700 graus Celsius é os gases dentro do forno. E no processo de transferência de calor no material gasoso, material fluido, é a convecção térmica. Você percebe que aqui eu tenho dois materiais sólidos? Aqui vai ter condução térmica. Então, ele fala dentro, né? Então, se você percebe que o fluxo de calor está vindo nessa direção, quer dizer que a temperatura 1 é de 1.700 graus Celsius. Então, essa região aqui, à esquerda, né, da minha lousa aqui, é a região interna do forno, e essa região aqui à direita é a região externa ao forno. Então o fluxo de calor está vindo nessa direção. Ele passa pelo material gasoso próximo da primeira superfície, que é o material refratário, com uma temperatura de 1.700 graus Celsius.
E o coeficiente de película da parede interna é de 58 kcal metro quadrado grau Celsius. E eu já discuti com vocês também essa unidade de medida do coeficiente de película na aula anterior sobre convecção térmica. Dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá ok? Então, o coeficiente de película é nessa região próximo da parede, né, da parede do refratário, que é igual a 58, kcal metro grau Celsius, tá ok? A temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. A temperatura ambiente fora do coeficiente, aqui, fora do meu sistema, é de 27 graus Celsius. Então, a temperatura 5 é de 27 graus Celsius. Então, essa região aqui, quer dizer, no limite aqui do meu coeficiente de película, é de 27 graus Celsius. E o coeficiente de película da parede externa, dessa parede externa, né? Porque eu tenho a parede aqui, mas essa região de película, justamente essa região do material fluido, é de 12,5 kcal, 12,5 kcal hora metro grau Celsius, tá ok? Desprezando as resistências térmicas das juntas de argamassa, porque você vai construir esse forno, você tem uma parede de refratário e depois você tem uma parede de isolante térmico. E você, na construção, você tem que dar resistência mecânica no material, na estrutura, né? Inclusive, tem alguns fornos que a próxima parede aqui já é de aço ou de ferro fundido, justamente para dar a estrutura mecânica, para dar sustentabilidade para o forno, que o refratário, ele é quebradiço, e o material isolante não é tão resistente mecânico assim. Então, a estrutura do forno, ela não é sustentada por esses dois materiais. Eu poderia ter a estrutura, né, a caixa, onde é construído esse forno, material de aço. E aí você teria antes, né, dessa região de película, né, porque o aço teria que estar dando sustentabilidade mecânica, sustentação mecânica para o material refratário e o material isolante, tá ok? Antes do coeficiente de película, que ele estaria ainda do lado de fora, né, no processo de convecção térmica. Você viu? Olha só uma situação real que você tem, tá ok? Aí ele pede para você o fluxo de calor por metro quadrado. O fluxo de calor que passa por esse sistema por metro quadrado. Lembra que a condução térmica, ela depende da área da superfície e a convecção térmica depende da área da superfície? Ele não me dá a área da superfície, mas ele fala calcular o fluxo por metro quadrado. Então, na equação do fluxo, qual é o valor de área que eu vou colocar? Por metro quadrado. Porque se for, depois, se você falar que a área da superfície desse forno é de 2 metros quadrados, o que eu faço? Eu pego esse fluxo e multiplico por 2. Se for 3 metros quadrados, multiplico por 3. Se for 10 metros, multiplico por 10. Né? Se for a metade, ao invés de ter 1 metro quadrado, for 0,5, o que eu faço? Divido por 2. Tá ok? Então, é uma relação de proporcionalidade diretamente proporcional em relação ao fluxo de calor, tá bom? Então, na letra A, ele pede justamente o fluxo de calor por metro quadrado. E na letra B? Na letra B, ele quer as temperaturas na interface, na superfície do material. Ele quer a temperatura de interface aqui entre as duas superfícies. E ele quer a temperatura depois fora, né, na superfície, nessa região de película aqui, tá ok? Então, nós vamos calcular o fluxo de calor e depois nós vamos calcular as temperaturas individualmente, tá ok? Então, olha só, volta aqui a minha situação. Você percebe que na região onde eu tenho convecção térmica, eu vou usar essa equação. E onde eu tenho condução térmica, eu vou usar essa equação. Eu vou usar a equação do Fourier no processo de convecção térmica. E vou usar a equação do Newton, Isaac Newton, no processo de convecção térmica, tá ok? Então, eu vou apagar aqui, nós já discutimos as equações. Ele me dá a condutividade térmica, me dá a área, espessura. Então, dá para eu calcular a resistência térmica do refratário, porque eu tenho a espessura do refratário, eu tenho a condutividade térmica do refratário e tenho a área da superfície do refratário, por metro quadrado. Eu tenho a do isolante,
Material isolante. Eu tenho a espessura do material isolante, eu tenho a condutividade térmica do material isolante e tenho a área de superfície. Que o material isolante está isolando o refratário, que tem a mesma área de superfície. Depois, a parte de resistência térmica na convecção. Eu tenho o coeficiente de película na primeira região de convecção dentro do forno e a área da superfície interna, que também é 1 metro quadrado. E eu tenho a resistência térmica da região de película externa, fora do forno, onde eu tenho o coeficiente de película para a região externa do forno e a área de superfície externa ao forno. Tá ok? Eu tenho os elementos, eu tenho as temperaturas, vamos analisar agora. Tá ok? Quais são as temperaturas que eu tenho e como que eu vou associar essa equação. Tá ok? Então é o seguinte, Christian. Quais são os valores de temperatura que eu tenho? Analisa aqui comigo. Quais são os valores de temperatura que eu tenho? Eu tenho a temperatura interna, né? Aqui nesse ponto da região de película, quer dizer, interna ao forno, e tenho a temperatura externa. A temperatura externa que está próximo externamente da minha região de película, tá ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fluxo de calor num circuito em série. Num circuito em série, o que eu faço com as resistências? Lembra lá na lei de Ohm, né? Lembra lá do circuito em série elétrico. Num circuito em série, eu somo as resistências. Então, você tem a corrente elétrica, que é única. Aqui eu tenho o fluxo de calor, que é único. Eu tenho a diferença de potencial. Mesmo que eu tenha no processo convecção, condução e convecção, na verdade, cada um tem as suas propriedades, dos seus materiais e das suas estruturas. Cada um tem a sua propriedade. Então, eu tenho a temperatura 1 e a temperatura 5. Temperatura quente, temperatura fria. Isso eu tenho. Então, eu tenho a diferença de temperatura. O que mais eu tenho? Eu tenho as regiões. Região de convecção, de condução, convecção. E cada um tem as suas resistências. Qual é a resistência total? Então, Cristian, o que você está me falando? Você está falando que essa região de película tem a resistência térmica 1. Sim, tem a resistência térmica 1, que é a região de película. E essa região de condução térmica tem a resistência térmica 2. Tudo bem que eu coloquei índice 1 aqui, né? Porque o índice 1 foi para diferenciar do índice 2 das paredes. Agora eu estou analisando o processo termicamente. Essa é a região 1, resistência 1. Essa é a região 2, resistência 2. Essa é a região 3, resistência 3. E essa é a minha região 4, resistência 4. Qual é a resistência térmica total num circuito em série? A resistência térmica total é a soma das resistências. Então, que equação você vai usar, Christian? Eu vou usar essa equaçãozinha aqui, a equação do fluxo. Então, o fluxo de calor que passa pelo processo é a temperatura 1, a temperatura quente, menos a temperatura fria, 5, dividido pela resistência térmica total. Essa é a equação que eu vou usar no exercício. Na letra A, ele pede para eu calcular o fluxo. Para eu calcular o fluxo, eu tenho que analisar. Eu tenho um circuito em série, eu tenho um circuito em paralelo. Quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho só elementos de condução térmica? Eu tenho só elementos de convecção térmica? Ou eu tenho um mecanismo combinado? Eu tenho um mecanismo combinado. E outra coisa, pode combinar também com o efeito da irradiação térmica. Os três elementos podem ser parceiros no mesmo processo, tá ok? A radiação térmica, eu não comentei aqui, mas você poderia ter uma superfície incandescente. E essa superfície incandescente emitindo a radiação térmica, tá ok? Então, o que o Christian vai fazer? Quem é a minha resistência térmica? A minha resistência térmica, é o R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4. R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho as diferenças de temperatura,
Eu tenho elementos de calcular cada uma das resistências? Sim. Convecção, condução, condução, convecção. Então, você vai calcular individualmente cada uma das resistências? Exato, meu amigo e minha amiga. Eu vou calcular a resistência térmica 1 aqui, ó. Eu vou usar a canetinha preta. Resistência térmica 1. A resistência térmica 1, qual é o processo que acontece na resistência térmica 1? A convecção térmica. E lembra que é 1 dividido pelo coeficiente de película vezes área. Então, vai ser 1 dividido pelo coeficiente de película aqui, que eu vou colocar aqui H1. Eu tenho a área de superfície, que é o A1. Então, vai ser o coeficiente de película H1, área 1. Eu tenho o coeficiente de película H1? Eu tenho, na região de convecção térmica 1. Né? A área é 1 metro quadrado, tá ok? Então, vamos... Agora, antes de eu continuar, né, dar esse start inicial para fazer os cálculos, tudo, vamos fazer uma análise dimensional de todo o processo? Em que sistema nós estamos trabalhando aqui? Centímetro, calorias, hora, metro, grau Celsius, centímetro, calorias, porque o quilo não é a unidade de medida, é o prefixo de quilo, é 10 ao cubo, que é 1000. Então, você poderia ler 1,2 vezes 10 ao cubo, né? Aqui 0,5 vezes 10 ao cubo também. E aqui, graus Celsius, calorias, hora, metro quadrado, graus Celsius. As unidades de temperatura, todo mundo é graus Celsius, todo mundo é graus Celsius. A unidade de energia térmica aqui, calor, calorias, todo mundo calorias, legal. A unidade de tempo, todo mundo hora. A unidade de comprimento, todo centímetro, metro, metro quadrado, tá misturado isso aqui. Eu não posso trabalhar dessa forma. Você tem que colocar todo mundo no mesmo sistema de unidades. Então, por isso que eu fiz essa análise. Temperatura, todo mundo em graus Celsius. Energia térmica, calor, todo mundo em calorias. Poderia ser já? Poderia, mas aqui é calorias, ele não falou nada. Se você vai mudar de sistema nem nada. E o tempo? Horas. O único conflito que eu estou observando é centímetro por metro. E você não pode usar centímetro junto com metro. Ou você usa todo mundo em centímetro, ou você usa todo mundo em metro. O que você vai fazer? Ah, Cris, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar todo mundo em centímetro. Não, você não vai fazer isso. Mas eu não posso fazer isso? Você até pode fazer isso. Mas a unidade centímetro, ela está na espessura. Ela não está na condutividade térmica. E a unidade centímetro também não está no coeficiente de película. Cris, mas o que tem a ver com isso? Os valores de condutividade térmica e coeficiente de película são valores constantes do material. Você pode alterar a espessura do material? Você pode alterar a área da superfície do material? Posso. Mas o que você não vai fazer nessa questão? É mudar o material. Se a condutividade térmica do refratário é esse valor, se você alterar esse valor, você está alterando o material. Se a condutividade térmica do material isolante é esse valor, e você alterar o valor numérico, você está alterando o material. Se você alterar o coeficiente de película na região 1 de convecção térmica, você está alterando as propriedades do gás, ou o próprio gás inserido dentro do forno. Porque pode acontecer, lógico que pode acontecer. Você pode ter nitrogênio dentro, na região gasosa, né? Ou a atmosfera dentro do forno, ela pode ser nitrogênio, pode ser um argônio, porque você pode tirar o oxigênio de dentro do forno. Tem alguns fornos que você tem que trabalhar forno a vácuo, em que você tira aquela região gasosa com predominância de nitrogênio e oxigênio, que é o ar atmosférico, você retira esse ar e injeta, por exemplo, só nitrogênio. Por quê? Você não quer um material que, quando ele está sofrendo um processo de aquecimento ou um tratamento térmico, onde a temperatura fica constante, e ele entra em contato com o oxigênio, porque esse material pode oxidar no processo de aquecimento ou no processo de tratamento térmico, temperatura constante, tá ok? Então, se você muda o coeficiente de película, é como se você estivesse mudando o material gasoso dentro do seu forno, e a mesma coisa fora do seu forno, tá ok? Então, as constantes que você tem no exercício, você não mexe, eu não mexo.
Eu não mexo, eu não vou mexer. Então, como eu não vou mexer, eu observo que metro e metro quadrado estão coerentes. Só não está coerente justamente as espessuras, que eu vou transformar para metro. Puxa vida, Cristian, entendi. Então, todo mundo no mesmo sistema de unidades? Todos meus alunos sabem que eu fico no pé do sistema de unidades. Você tem que conhecer o fenômeno, você tem que entender o que está acontecendo, verificar a ferramenta adequada para você trabalhar? Sim, esse daqui é um trabalho. Onde você tem um problema, você analisa o problema que você tem, os valores, as unidades de medida, depois eu vou usar a minha caixa de ferramentas. A minha caixa de ferramentas para esse exercício é usar nos processos de convecção a equação da convecção de resistência térmica e no processo de condução eu vou usar as ferramentas de convecção para calcular a resistência térmica. Então eu analiso o problema, verifico os valores numéricos que eu tenho, pego as minhas ferramentas, as ferramentas adequadas para usar naquele problema, depois eu chego na solução final e analiso a solução final para ver se está coerente com o que foi dado, ok? Então vamos lá. Então, 20 centímetros, então 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Então esse é o valor que eu vou usar na equaçãozinha da espessura, quando eu for trabalhar o refratário, ok? E também vou trabalhar a espessura do material isolante, 0,13 metros. Quando eu for calcular a resistência térmica do material isolante. Ok ou não? Tá bom? Então, esse é o detalhe. Mas o detalhe que pode colocar tudo em risco. Porque se você usar os valores de espessura errados aqui, você vai errar o fluxo de calor que vai passar pelo material. E aí esse fluxo não vai passar ou vai mudar as propriedades de todo o seu processo. Então você precisa de ter essa coerência na sua análise. Então depois que eu fiz essa análise toda, eu não vou me preocupar mais com o sistema de unidades. Está todo mundo no mesmo sistema de unidades. Não é o sistema internacional, não é. Você tem uma mistura de sistema. Você só tem um metro quadrado aqui, ou um metro, né? Mas você tem horas, então não tem problema. Você tem uma situação prática onde você tem as constantes envolvidas e acabou. Coeficiente de película 1 é o 58 quilocal. Como eu falei para vocês, o quilo não é unidade de medida, é número. Então eu vou colocar 58 vezes 10 ao cubo, ou 58.000, tá ok? Porque esse K do quilômetro do quilograma é 1.000 gramas, 1.000 metros. É número. Então ele vai fazer parte da minha continha aqui. Vezes a área. Qual é a área? Puxa vida, Cristian, eu não sei qual é a área que eu tenho aqui. Pô, mas ele falou, calcule por metro quadrado. Então você vai colocar um aqui, só isso. Só isso. Pega a sua calculadora. Eu vou pegar aqui minha calculadora, só um minutinho. Peguei minha calculadora aqui. Então eu vou fazer 1 dividido por 58 expoente 3, ou 58.000. Eu vou colocar já 58.000, tá bom? Então esse valor aqui deu 1,7241. Por que 4 casas decimais depois da vírgula? Meu amigo, esse valor aqui que a gente está calculando não é um valor final. É um valor intermediário que ele vai fazer parte dessa somatória, depois ele vai fazer parte dessa divisão. Então, 4 casas decimais depois da vírgula, porque você está usando calculadora, tá ok? Então, se você está usando calculadora, não vou usar só 2 casas decimais. Eu vou usar 4 casas decimais por causa da precisão do resultado final. Estou preocupado com o resultado final. Vezes 10 elevado a menos 5. Qual é a unidade de medida de resistência térmica? Qual a unidade de medida de resistência térmica? Se você não lembra, pega a equação ali, ó. Fluxo de calor é igual a diferença de temperatura, né? Temperatura 1 menos temperatura 2, né? Só para a gente analisar o sistema de unidades aqui. E aqui eu tenho resistência térmica, tá bom? A resistência térmica, então, é igual a diferença de temperatura dividido pelo fluxo. Então, você tem aqui, ó, graus Celsius, né?
graus Celsius e aqui eu tenho calorias por hora, né? Porque fluxo de calor não é energia térmica. Eu falei qual é a unidade de energia térmica? Calorias. Mas qual a unidade do fluxo? A unidade do fluxo é caloria por hora. Qual é a unidade de fluxo? Graus Celsius. Unidade de fluxo. Unidade de fluxo é graus Celsius, tá certo. Dividido pela resistência térmica. Ah, tá, tudo bem. Só que resistência térmica é graus Celsius dividido por caloria. Na hora que você vai colocar a unidade de medida de resistência térmica, ó, eu me confundindo aqui, né? Mas não tem confusão nenhuma não, viu, meu amigo? Pode ficar tranquilo. Porque a unidade de resistência térmica é graus Celsius por caloria. Na hora que você põe graus Celsius por caloria, graus Celsius simplifica com graus Celsius e a unidade de fluxo de calor é calorias por hora. Não tem confusão nenhuma aqui, ok? É só a gente pensar um pouquinho que a gente resolve, tá bom? Beleza. Então, a minha unidade de medida de resistência térmica, eu vou manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a unidade de resistência térmica, na verdade aqui, é horas graus Celsius dividido por calorias, tá bom? Então, 1,7241 vezes 10 à quinta, horas graus Celsius dividido por calorias. Ah, então, como é a unidade de medida, é parênteses. Não é colchete, não. Colchete, como o Christian colocou aqui, ó, colchete, é quando você vai fazer uma análise dimensional. Mas na hora que você vai colocar a unidade de medida, você coloca entre parênteses. Então, eu tenho o primeiro valor da resistência térmica. O primeiro valor da resistência térmica calculada foi na região R1. Ok? Então, nessa região de convecção, a minha resistência térmica está calculada. R2. O R2 aqui, ele vai ser calculado na região de condução térmica. E a equação é a espessura dividido pela condutividade térmica vezes área. Nessa região 2, eu coloquei espessura 1. Então, como é a única espessura 1 que eu tenho, eu vou colocar aqui para você não confundir. Espessura 1. E condutividade térmica, como é a única condutividade térmica 1, eu vou colocar condutividade térmica 1. E a área da superfície naquela região, que é a mesma área para todo o exercício, tá ok? Então, vamos colocar valores aqui. Espessura 1, já devidamente já analisada, né, e já convertida, 0,20. Condutividade térmica, 1,2 kg. Ah, lá, ó, de novo. Vezes 10 ao cubo, vezes 1 da área. Então, vai ser 0,20 dividido por 1,2 expoente 3, ou 12.000, né? Não, 1.200, desculpa, 1.200. Então, ponto 2 expoente 3, ou 1.200. Você que sabe vezes 1, tá bom? Esse cara aqui deu 1,6666, 4 casas decimais depois da vírgula, vezes 10 elevado a menos 5. Menos 4, desculpa. Menos 4. Confere os cálculos e verifica aí se eu estou fazendo direitinho, tá bom? Qualquer coisa me manda no chat. Né? Olha, tá certo, olha, tá errado. Né? Porque a gente pode se confundir. Ok? Qual é a unidade de medida de resistência térmica? Nós já discutimos lá com vocês. É horas, graus Celsius dividido por calorias. Não importa se é o processo convectivo ou processo condutivo. Processo da condução térmica ou da convecção térmica. O valor da resistência para esse sistema de unidades é a mesma unidade, tá ok, pessoal? Calculei a resistência 1, calculei a resistência 2, ok. Vou calcular a resistência 3 agora. Resistência 3, vamos lá então, me acompanhe, por favor. Resistência 3. Resistência 3 é quem? Resistência 3 é nessa região de condução térmica, na região de condução térmica, e nessa região de condução térmica, eu tenho a condutividade térmica
2 e a espessura 2. Então eu já vou fazer a substituição aqui, porque você está me acompanhando. E2, condutividade térmica 2, área 2, ok? Nenhum segredo entre nós, tudo bem? Qual a espessura na região 2 de condução térmica? 13 centímetros ou 0,13. 0,13 dividido por a condutividade térmica do material nessa região. 0,15 vezes 10 ao cubo, ou 1000, né? Vezes 1000, vezes 1 também. Tá ok? Então, aqui é 0,13 dividido por 0,15 expoente 3. Tá ok? Deu 8,6666 vezes 10 elevado a menos 4 horas graus Celsius sobre calorias. Ok. Tudo bem? Antes da gente dar continuidade, eu vou só confirmar, né, esses valores aqui, para a gente não ser pego de surpresa lá na frente, né? Ah, descobri que está errado. 1,7241 10 à quinta. Meu, você verificar as contas, confirmar os cálculos é muito importante, porque a gente está fazendo cálculo o tempo todo. 1,2 expoente 3, 1,6666, ok. Aqui 0,13 dividido por 0,15 expoente 3, dá 8,6666. E o Christian vai aproveitar esse espacinho aqui para calcular a resistência 4, que é aquela região de película. Eu sei que eu estou apertado, mas é que minha luz é pequena. Então, se a minha luz é pequena, eu vou aproveitar esse espaço aqui, tá bom? Então, não tem problema. Ah, Cristian, mas não vai dar para você fazer o exercício aí. Não, eu vou copiar depois os valores das resistências térmicas aqui no cantinho e vou fazer o cálculo final lá. Então, dá para a gente fazer uma emolada aqui na lousa. E outra, está sendo tudo gravado. Então, você pode avançar o vídeo, você pode voltar o vídeo, dá para fazer um monte de coisa. A região 4 aqui, ó, a região 4 é uma região de convecção térmica, que é 1 dividido por a região de convecção térmica aqui. A região de convecção térmica é o H, o coeficiente de película vezes área. Mas quem é o coeficiente de película? H2. Coeficiente de película H2. E a área 2. Ah, Cristian, mas eu sei que a área é igual para todo mundo. Eu poderia só colocar A? Poderia. Né? Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu estou respeitando região 1. Aqui eu pus área 1 porque é a região 1. Mas é a mesma área de contato. Olha lá, área 1. Área 2, que é essa região aqui de contato agora. E eu vou colocar área 2. Você vê? Então, tá tudo coerente na nossa lousa aqui. Tá bom? Vai ser, então, 1 dividido por coeficiente de película na região 2. 12,5, 10 ao cubo. 12,5 vezes 10 ao cubo, vezes 1. Igual 1 dividido por 12,5 expoente 3. Esse daqui deu 8, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem o caso decimal depois da vírgula, viu? Então é 0 só. Vezes 10 elevado, eu andei quantas casas, porque o meu deu 0,0000, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, menos 5 horas graus Celsius por calorias. Tá bom? Ah, então você calculou as 3 resistências? Sim, calculei. As 3 resistências. Resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Deixa eu pôr minhas canetinhas aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Ah, entendi, Christian. Puxa vida. Então, o que eu vou fazer agora? É lógico que eu vou precisar desse espaço aqui para eu poder usar a lousa, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar os valores das resistências térmicas aqui nesse cantinho, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. R1 deu 1,72
41 vezes 10 a menos 5 horas, graus Celsius por calorias. Resistência 2. Resistência 2 deu 1,66 vezes 10 a menos 4 horas, graus Celsius por calorias. Você viu? Tá tudo coerente. O R3, 8,6666 vezes 10 a menos 4 horas, graus Celsius por calorias. Cristian, eu não estou enxergando esse menos 4 aqui que você escreveu. Então, muito cuidado nessa hora, né? Menos 4. Aí, deu para enxergar. Tá ok? E o R4, que eu vou colocar aqui, deu 8,0, né? Você colocar 4 zeros aqui, pode, né? Para completar a casa decimal. Mas o exercício não é complete a casa decimal, então eu vou deixar assim, tá bom? Vezes 10 a menos 5 horas, graus Celsius por calorias. Meu amigo e minha amiga. Parênteses, parênteses e parênteses, tá ok? Então, essa região aqui, eu já posso apagar. Olha só que legal. Tcharam! Então, agora a lousa, já consegui mais espaço aqui na lousa. Eu vou finalizar a letra A agora, tá bom? Agora, os seus valores estão coerentes? Diz para mim, seus valores estão coerentes? A primeira região, 10 a menos 5, e a quarta região, 10 a menos 5. A resistência térmica bem baixa. Exatamente. Porque é fluido, né? A resistência térmica é baixa. Por convecção térmica, você tem mobilidade do material, Então, a resistência térmica é baixa. Agora, analisa as duas resistências térmicas aqui, o que você calculou. A do refratário e a do isolante. Como os dois têm índice menos 4, você pode comparar diretamente quem é maior e quem é menor. Então, o R2 e o R3. O R2 é refratário, o R3 é isolante. Você concorda comigo que a resistência 3 ela é 8 vezes maior do que a resistência 2? Por que disso? Porque você tem um material isolante, ele tem que ter uma resistência maior. Olha só como está coerente o nosso exercício. Os números dizem tudo. Os números dizem tudo, meu amigo. Então analisa esses números, beleza? Então está extremamente coerente. Depois você confere direitinho as contas aí da sua calculadora, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Para eu calcular o fluxo de calor nessa diferença de temperatura, eu preciso da resistência térmica. A resistência térmica total. Então eu vou calcular o valor da resistência térmica, que é o R1. Eu vou colocar valores. 1,72 41 vezes 10 a menos 5, mais 1,66 vezes 10 a menos 4, mais 8,8888, né? Eu vou colocar um sinal de mais aqui e eu vou completar aqui. 8,6666 vezes 10 a menos 4. Eu vou calcular o fluxo lá naquele canto. Mais 8,0 vezes 10 a menos 5. Resistência térmica total ou resistência térmica. Então, cuidado agora, tem um monte de número aí e com um monte de casas decimais, né? 1,7241 expoente menos 5 mais 1,6664, casas decimais, expoente menos 4, mais 8,6666, 4 casas decimais, expoente menos 4, mais 8,0, que nem precisava colocar, expoente menos 5. Quanto que deu isso daqui? Deu 0,011,3. A unidade de medida mesmo? Graus Celsius
horas graus Celsius. Primeiro unidade de tempo, depois unidade de temperatura. Horas graus Celsius dividido por calorias. Ok? Ou, se você preferir, 1,13, mas não é resultado final, né? Mas você poderia colocar 1,13 vezes 10 a menos 3? Pode, se você sentir à vontade, pode. Mas eu não vou perder meu tempo com isso. Por que você não vai perder seu tempo com isso, Cristian? Porque não é resultado final. O resultado final, depois, né, a gente vai discutir melhor, tá bom? Mas não é resultado final, então não vamos me preocupar com isso, tá bom? Então agora nós vamos calcular o fluxo de calor. Fluxo de calor que passa pelo meu sistema, temperatura 1 menos temperatura 5, dividido pela resistência térmica total. Eu tenho todo mundo? Eu tenho todo mundo. E se você tem todo mundo, então substitui, Cristian. Aqui o fluxo de calor, então, é a temperatura no interior do forno, que é de 1.700 graus Celsius. 1.700 graus Celsius, menos a temperatura exterior, 27 graus Celsius, dividido pela resistência total, 0,00. Cris, mas por que você pôs 5 casas decimais? 5 casas decimais porque tem um monte de zero no número. Então eu só pus mais uma casa aí para ter mais um número interagindo com o cálculo aqui, tá bom? Vamos fazer aqui 1.700 menos 27 dividido por 0,001113. Esse cara aqui deu 1,480,530, eu vou pôr 3 casas decimais aqui, porque eu vou andar com a vírgula para cá, eu vou andar com a vírgula aqui, na verdade, eu vou ter o quilocal, certo? Eu vou voltar, porque olha, todo mundo lá no começo era quilocal. Eu vou voltar para quilocal, certo? Então eu só vou colocar 2 casas decimais depois da vírgula aqui, 97, porque a vírgula não vai ficar aqui. Ela vai andar 3 casas, vai ficar 1480,53 quilocalorias por hora, tá bom? Qual a unidade aqui que eu tenho de fluxo de calor? Fluxo de calor é calorias por hora. Calorias por hora. Faça a análise dimensional, meu amigo e minha amiga. Faça a análise dimensional. Cristian, chegou no resultado? Não. O meu aluno, eu espero mais. Um plus. Um algo a mais. O meu aluno, ele sempre ele me dá um algo a mais. A resposta aqui está certa? Lógico que está certa. Mas qual é a resposta que você vai me entregar no exercício de prova? Você analisou as unidades de medida, perfeito, e a caloria sempre aparecendo com quilo. Então eu vou andar com a vírgula 3 casas decimais, centena, dezena, milhar. Então vai ficar 1480, 2 casas decimais depois da vírgula, arredondando a terceira. Processo de arredondamento. Se a terceira casa for maior ou igual a 5, eu acrescento um dígito na segunda casa. E a terceira casa não é maior ou igual a 5, é o zero. Então, se é menor que 5, você mantém a segunda casa. Então, a minha resposta aqui, a minha resposta final, vai ser que o fluxo de calor da letra A é de 1.480,53 quilocal por hora. Quilocal por hora. Ok? Essa é a minha resposta. Essa é a resposta da letra A. E não esqueça que o quilo K minúsculo, não é K maiúsculo. K maiúsculo é Kelvin. K minúsculo é quilo. K minúsculo. K maiúsculo. Cristian, mas esse daqui é grandão. É K maiúsculo. Não, não. O K minúsculo você não tira a caneta da lousa para você escrever, né? Ele. Ou do papel. E o K maiúsculo você tira. Tá bom? Ok, pessoal? Ok, fizemos a letra A, tudo bem. Bom, agora eu tenho o fluxo de calor. Se eu tenho o fluxo de calor e ele pede para eu calcular a temperatura 2,
temperatura 3 e a temperatura 4, o que eu vou fazer? Eu vou dividir agora, como o fluxo é o mesmo que passa por cada um dos materiais, eu vou analisar material por material. Então, nesse processo de convecção aqui, eu tenho a temperatura fora da superfície e na superfície. E eu tenho o coeficiente de película. E eu tenho o fluxo de calor que passa aqui. Então, eu vou calcular a temperatura na superfície. Depois que eu tiver a temperatura na superfície, condução térmica. Então, eu tenho a temperatura na superfície quente, a temperatura na superfície fria, eu tenho o fluxo de calor, e tenho a resistência térmica desse material. Então, meu amigo e minha amiga, agora eu vou fazer o cálculo individualmente para cada um dos elementos, para calcular a temperatura 2, temperatura 3 e temperatura 4. Acompanhe comigo agora. Então, essa daqui é a letra A. A letra A. Agora, na letra B, eu vou colocar aqui, ó, letra B agora, a temperatura 2, a temperatura 3 e a temperatura 4 que ele pede, tá bom? Então, meu amigo, você tem que respeitar os processos. Então, agora eu posso apagar isso daqui. Não, Cristian, não apaga não, eu estou copiando. Meu amigo, é tudo gravado. Então, você pode retomar o vídeo e você assistir lá desde o começo, né? Então, essa é a grande vantagem de você gravar, né? Agora, a única coisa que eu vou precisar é do valor do fluxo, né? Que eu vou copiar aqui, ó, o fluxo de calor deu 1480,53 quilocal por hora. Tá bom? Esse é o meu fluxo de calor. Então, agora eu vou fazer a divisão do exercício, processo de convecção térmica, processo de condução térmica, e vou calculando cada uma das temperaturas. Cristian, você demorou demais para calcular o fluxo de calor. Sim, meu amigo e meu amigo, porque era o mais complexo. Agora você vai ver que o outro valor não é tão complexo assim. Então eu vou calcular agora a temperatura 2. Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura 2. Temperatura 2, na convecção térmica. Lembra da equação na convecção térmica? Ela é a mesma da condução, é a mesma estrutura. Fluxo de calor é a temperatura na superfície quente e superfície fria. Lembra que, você precisa fazer uma análise agora. Quem é o valor, o valor maior agora? É a temperatura fora da superfície ou na superfície? A temperatura fora da superfície. Então você vai colocar T infinito menos temperatura de superfície. Ou T1 menos T2. Por que disso? Para manter sempre o fluxo positivo. A gente não calculou o fluxo positivo? Como é que você vai inverter isso agora? Se você inverter agora, você está invertendo o fluxo. E eu não vou inverter o fluxo, meu amigo. Tem que ser coerente. Dividido pela resistência térmica. Qual é o valor da resistência térmica nessa região? Resistência térmica 1. Por isso que você pode fracionar agora o seu problema. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou fracionando agora o meu problema. Aonde eu pego agora só a região de película e analiso, tenho os valores de temperatura, tenho a resistência térmica, tenho tudo. Substitui valores? Manda ver? Manda ver. Então eu vou colocar aqui 1480,53. Cristian, e aquilo? Sim, lembra que é vezes 10 ao cubo? 10 ao cubo, que é igual a temperatura 1, 1700. 1700 menos a temperatura 2. Dividido por quem? Pela resistência 1. 1,7241 vezes 10 a menos 5. Meu amigo, minha amiga, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que isolar o T2, eu tenho que calcular o T2. Então você concorda comigo que esse valor da resistência térmica ele vai passar multiplicando? Então eu já vou fazer o cálculo. Se ele vai passar multiplicando, então eu vou fazer o seguinte, ó, 1480,53 expoente 3 vezes, porque o número que está dividindo passa multiplicando, é sempre operação inversa. Se é mais é menos, se é menos é mais, sempre operação inversa, ok? Se é potência é radiciação, se é radiciação é potência, sempre operação inversa. 1,7241 expoente menos 5. O que aconteceu?
calculadora aqui, trava. Então, o que a gente faz? Pega rapidinho. O legal, não faz ao vivo, faz agora, né? Então, não tem problema nenhum, né? Que bom que você está fazendo parte disso, né? Olha lá, 1480,53 expoente 3, legal, vezes 1,7241 expoente menos 5. Isso. Deu 25. Aqui então deu 25,52. 25,52. 25,5258. Não é resultado ainda, né? Então você entende que são valores que vão fazer parte do cálculo, né? Então, 4 casas decimais. Não tem expoente aqui. 1700 menos temperatura 2. Eu quero a temperatura 2, tudo bem? O que eu vou fazer? A temperatura 2 está negativa no segundo membro. Eu vou passar ela para o primeiro membro. Quando ela passar para o primeiro membro, ela vai vir somando. Ela vai vir somando. Confere comigo. Esse número que vai ficar somando a temperatura 2, eu vou passar ele agora para o segundo membro. Ele vai subtraindo o 1700. Você entendeu a troca que eu fiz? O elemento que está subtraindo vem para cá somando. E o elemento que está somando vai para lá subtraindo. Então vai ficar assim, ó. Temperatura 2, então, é igual a 1700 menos 25,5258. Qual o valor da temperatura 2? 1700 menos 25,5258. Esse valor deu 1674,47 graus Celsius. Esse é o valor da temperatura 2. Este é o valor da temperatura 2. Está coerente ou não? Cris, por que você está pagando ainda? Está coerente esse valor? Esse valor está coerente. Porque o valor da temperatura 2, tem que ser menor do que o valor da temperatura 1. E o valor da temperatura 1 é de 1700 graus Celsius. Então, quando passa pelo coeficiente de película, a temperatura diminui. A temperatura diminuiu. Tudo certinho. Tá ok, pessoal? Depois vocês conferem os cálculos. Eu acho que eu não errei aqui, mas eu vou fazer essa multiplicação de novo, porque devido ao probleminha aqui que deu na minha calculadora. 53 expoente 3 vezes 1,7241 expoente menos 5. 25,5258. Esse cara, 1700 menos 25,5258, deu esse valor aqui do meu valor de temperatura, 1674. Ok? Acompanharam comigo? Vamos fazer a temperatura 3? Temperatura 3. Temperatura 3, queridos. A temperatura 3, o que você vai fazer? A temperatura 3, ela está onde? Eu tenho que agora visualizar. A temperatura 3 está entre o refratário e o isolante. Como eu não tenho T4, eu não vou usar essa configuração. Eu vou usar essa agora, porque eu tenho T2. Muito cuidado nos cálculos, porque se você errar, agora vai ter propagação de erro. Então agora eu vou analisar na condução térmica. E a equaçãozinha do Fourier na condução térmica é a equaçãozinha da temperatura na superfície quente, que menos temperatura na superfície fria, dividido pela resistência térmica. Essa resistência térmica está onde? Resistência térmica 2. Eu tenho o valor dela. Nossa, Cris, eu tenho tudo. Sim, você tem tudo. E a temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria, agora eu vou colocar os índices aqui para você. Temperatura na superfície quente, T2, menos a temperatura na superfície fria, T3, que é o que ele está pedindo para você calcular agora. Eu tenho fluxo de calor? Tenho. Aqui, ó.
É um circuito em série, circuito térmico em série, o fluxo de calor é o mesmo. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 1480,53 kg. 10 ao cubo, que é igual a temperatura 2. Eu tenho o valor da temperatura 2? Eu acabei de calcular. 1674,47 menos temperatura 3. E a resistência térmica 2? 1,6666 vezes 10 a menos 4. O que você vai fazer? Fazer a multiplicação aqui? De novo, 1480,53 vezes 1,6664 casas. Expoente menos 4. Esse cara deu 0,2467, que é igual a 1674,47 menos T3. Ok? Vamos conferir. 1480,53 expoente 3 vezes 1,64 casas, expoente menos 4. Deu 200. Ah, sabia que estava com problema isso daqui. Deu 240. Deu 246,74. Deu 246,7451. Como deu dois valores, eu vou fazer a conferência agora. 53 expoente 3 vezes 1,6666. 4 casas, expoente menos 4. 246,74 aqui. Beleza? O que você vai fazer agora? Cristian, você vai fazer aquela mesma jogada? Sim. Eu vou pegar o T3 que está negativo, vem para cá positivo, somando. O número que está somando vai para lá negativo. Então vai ficar T3 igual a 1674,47 menos 246,7451. Temperatura 3 vai ser igual a 1674,47 menos 246,7451. Deu 1000, eu vou colocar o valor, mas eu vou refazer, né? 1427,7249. A terceira casa é menor que 5, então mantenho 2 graus Celsius. Vamos conferir. 1674,47 menos 246,7451. 1427,72. Essa é a temperatura 3. Temperatura 3. Está coerente esse valor? Começou com 1.700, aí a temperatura foi caindo para 1.674, depois para 1.427, e eu espero que a temperatura 4 seja menor que isso ainda. Entendeu? Ah, legal. E o que você vai fazer? Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou fazer o T4 aqui, ó. Né? Ah, mas eu tenho todo mundo? Tenho. Então, eu vou fazer o seguinte. É lógico que eu não vou apagar o T2 aqui, porque eu vou copiar esse valor, certo? Eu vou colocar aqui, ó. T2 igual a 1674,47 graus Celsius. Tá bom? Por hora, calorias aqui. T2. E eu vou pegar a canetinha vermelha, né? Para fazer o quadradinho direitinho, tá bom? Isso. Agora eu posso apagar aqui. Beleza. Então
agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o T4. T4. E o T4, eu vou usar agora novamente a caneta preta. T4. Tá bom? Região onde eu vou calcular T4. Eu tenho T5, eu tenho T3. Então eu posso usar a região de condutividade térmica e eu posso usar a região de convecção térmica. Você pode usar qualquer uma das duas. Eu vou usar a de convecção térmica. Por que você vai usar a de convecção térmica? Porque o T5 não foi eu que calculei. O T5 ele me deu. Se eu tiver algum erro ali para trás, então eu vou tentar minimizar o problema, né? Então eu vou usar a região de convecção térmica, não a região de condutividade térmica. Porque o T3 e o T4 eu tenho que acabar calculando. Aqui nesse caso o T5 já está pronto. Então eu vou calcular o T4 através do T5, tá ok? Então eu posso fazer isso, lógico que eu posso fazer isso. Eu vou usar a região de convecção térmica. E eu, para calcular o T4, fluxo de calor, então, na convecção térmica, é a diferença de temperatura da superfície quente, da temperatura na superfície, menos a temperatura fora da superfície. Só que eu falei para você, detalhe, você tem que tomar cuidado para ver quem é o valor maior e quem é o menor, porque o fluxo de calor é sempre positivo. Você acha que, mesmo não sabendo a temperatura 4, você acha que ela vai ser maior ou menor que 5? Ou igual a 5? Ela vai ser maior que 5, porque o fluxo de calor está vindo nessa direção, então o T4 é maior que T5. Então vai ser temperatura 4 menos temperatura 5. Dividido por quem? Dividido pela resistência térmica. Aonde? A resistência térmica é R4. Nossa, Christian, desencadeou um processo e ficou extremamente fácil, extremamente tranquilo. Exatamente, é isso que eu gostaria, espero que você tenha concluído. Eu tenho fluxo de calor? Tenho, como eu sempre tive. 1480,53 quilos. Ah, você lembrou já, né? Quilo, que é igual a diferença de temperatura. O T4 eu não tenho. T4 menos o T5. O T5 aqui, 27 graus Celsius, foi o que ele me deu. E dividido pela resistência térmica 4, que é 8,0 vezes. Tenta fazer o cálculo utilizando o outro caminho. Meu amigo e minha amiga, tem que dar o mesmo valor, não importa. Do ponto A até o ponto B existem infinitos caminhos, mas você vai sair do ponto A e chegar no ponto B, então não tem como. Faz a multiplicação aí, Cris, você já está enrolando. Ponto 53 expoente 3 vezes 8 expoente menos 5. 118,424, que é igual a T4 menos 27. Confere essa multiplicação, 1480,53 expoente 3 vezes 8 expoente menos 5. 118, tal. Eu quero o T4 menos 27. Então, o T4 é igual a 118,4424 mais 27, desculpa. Porque ele está lá menos, subtraindo, vem para cá, mais 27. Temperatura na superfície 4, ou temperatura T4, né? Não é na superfície não, temperatura T4. Eu tenho aqui vários termopares e estou medindo esses valores de temperatura utilizando o termopar. Então, essa é a ideia, mais 27. Cristo, mas como é que você está medindo essas temperaturas? É final inicial? Nada de final inicial, as temperaturas são medidas simultaneamente. Eu fixo um termopar aqui, um termopar nessa parede, nessa membrana, que é o coeficiente de película, e meço os valores de temperatura. Estão dando os valores de temperatura ainda. Então aqui deu igual mais, né, 27, que deu 145,140 145,4
44 graus Celsius. 145,44 graus Celsius. Vamos fazer uma conferência aqui? Para ver se... Uma coerência, né? Temperatura 1, 1700. Temperatura 2, 1674. Então a temperatura foi diminuindo. A temperatura 3, 1427,72. A temperatura 4, 145,44 e 27. Você percebeu que tem uma queda de temperatura muito acentuada aqui? Por quê? Porque esse cara é o isolante térmico. Perfeito. Então eu tenho aqui a condução térmica, a convecção térmica, o refratário e tenho aqui também o isolante térmico. O isolante térmico, essa temperatura aqui é depois do isolante térmico. Deu uma temperatura de 145. Olha só como é que a temperatura cai. Não, fenomenal esse exercício. Pessoal, então analisa. Então agora você faz a conferência dos cálculos, verifica direitinho, verifica como é que eu montei o exercício e tal, ok? Tá bem? Então presta atenção no processo. Eu analisei o processo, peguei os dados, peguei as ferramentas, as equações, né? Aqui as equações, peguei todas as equações, usei com vocês, tudo certinho, as equações, para convecção térmica, para condução térmica, calculei as temperaturas, calculei o fluxo, depois calculei as temperaturas, ok? Confere direitinho e depois me manda mensagem no chat, né? Me manda dizendo o que aconteceu, se você, né, gostou dos cálculos ou não, né? Se achou fácil, se achou difícil. Então, interage comigo, pessoal. Não tem problema nenhum. Me manda mensagem, né, para que eu possa saber se você está acompanhando ou não o nosso curso, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Não esqueça que o Christian está postando todos esses vídeos lá no canal dele do YouTube. Física 4.0, tracinho, professor Christian Paterniani. Entra lá no canal do YouTube, se inscreve, né, dá um like, ajuda a gente a divulgar, né, as ciências térmicas, né? E também sinaliza lá no sininho, né? Para toda vez que o Christian postar um vídeo, você também ser comunicado que eu postei um vídeo lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, adorei estar aqui com vocês, um prazer sempre estar aqui com vocês, tá ok? E até a próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês e logo logo a gente se encontra novamente, tá bom? Até mais, tchau, tchau.